Que a graça e a paz do Senhor, amados irmãos, inundem o nosso coração. Amém? Eu quero convidá-los para abrir a Santa Palavra de Deus, lá na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2. 2 Timóteo, capítulo 2. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2. Eu quero convidar a igreja para se colocar em pé. Segunda Timóteo, capítulo 2, nós procederemos à leitura, irmãos, do versículo de número 1 até o versículo de número 13. 2 Timóteo 2, de 1 a 13. Vamos fazer essa leitura de maneira responsiva. Todos encontraram? Amém? Então, nós vamos ler esse texto precioso da palavra de Deus. Você vai ler os pares e os ímpares. Assim diz a palavra do Senhor. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Todos juntos o 13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Pode deixar o povo entrar, Cida? Nós vamos orar, irmãos, nesse momento. Feche os seus olhos, peça a Deus que fale ricamente ao seu coração. Agora nós não teremos mais classe de escola dominical, nós teremos os cultos matinais, todo domingo, certo? As classes de escola dominical, os professores estão de férias, ninguém é de ferro. Então, você estará no culto, sempre ouvindo a palavra, mas ficando até o final, porque sempre há comunicações importantes e saudações a serem feitas. Oremos ao grande Deus. Senhor, nós não somos nada diante do Teu poder, como cantamos aqui. Como o Neto orou, Deus, ó Pai, ele disse que eu sou inútil. Senhor, eu quero dizer que nem inútil eu sou, porque a Tua palavra diz que, ó Deus, somente depois de fazer tudo aquilo que eu deveria ter feito, é que eu deveria me chamar de servo inútil, porque fiz tudo aquilo que deveria ter feito e nada mais além disso. Mas, Senhor, nem isso eu consigo fazer. Tem misericórdia de mim e dos meus irmãos. Nós somos pecadores miseráveis. Estamos muito aquém, Deus, ó Pai, da justiça do Senhor. Mas muito obrigado, Deus, porque mesmo não conseguindo alcançar essa justiça por nós mesmos, nós a recebemos, ela foi considerada em nós. Ó Deus, ó Pai, por isso o Senhor, quando olha para nós, vê em nós a justiça de Cristo. O Senhor nos lavou, ó Deus, ó Pai, com o sacrifício do Cordeiro, e nos deu as vestes da sua justiça, e nos deu, Senhor Deus, ó Pai, o seu anel, nos calçou com as suas sandálias. E hoje, Deus, nós nos sentamos no banquete da mesa do Pai, porque o irmão mais velho, Jesus,
deu sua vida na cruz para nos resgatar. Muito obrigado, Santo Deus, pela bênção de estarmos nesta manhã aqui. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem feito da Igreja Presbiteriana do Guará 2 uma porta aberta. Bem podemos, Senhor Deus, assumir para nós o Salmo 126, versículo 3, que diz: grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. É com esse sentimento no coração, Santo Deus, que nós te adoramos nessa manhã, no momento da leitura dos cânticos, mas também enquanto ouvimos a mensagem. Deus, que não haja separação entre o Senhor, nosso Deus, e nós. Que o Senhor exalte Cristo neste sermão. Que a presença do Espírito Santo graciosa, porque nós não merecemos, mas graciosa, manifeste-se aqui. E que o teu povo, Deus, seja fortalecido e caminhe, Deus, ó Pai, com a liderança que o Senhor tem constituído sobre a vida deles. Ó Deus, ó Pai, nós te pedimos, Senhor, fala a nossa alma e abençoa o nosso coração. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, queridos irmãos e irmãs. Queridos irmãos e irmãs, no dia 17 de dezembro, no ano de 1865, na primeira reunião do presbitério do Rio de Janeiro, na Igreja Presbiteriana de São Paulo, foi ordenado o primeiro pastor evangélico brasileiro, o primeiro pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, reverendo José Manuel da Conceição. José Manuel da Conceição foi ordenado padre, sacerdote católico romano, no ano de 1844. Mas sempre muito dado à leitura, exímio conhecedor do alemão, do inglês para a leitura, do italiano, começou a ler, amados amigos e irmãos, obras de filósofos protestantes e também de reformadores. E, de repente, mesmo sendo padre, ainda não entendendo tudo completamente, ele começou a pregar algumas doutrinas bíblicas nas suas paróquias e foi afastado, porque não defendia a adoração a imagens ou santos. E quando ele estava afastado, queridos amigos, no seu sítio em Rio Claro, vai atrás dele o reverendo Alexander Latimer Blackford e prega para ele o Evangelho de Jesus. E ele, então, irmãos, que já tinha uma compreensão, chegando bem próximo, crê que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. E começa a visitar, amados amigos e irmãos, todas as paróquias nas quais tinha sido vigário. E então começa a anunciar a Cristo Jesus como o único Salvador. Certa feita na cidade de Lorena, amados irmãos de São Paulo, onde ele já tinha sido pastor na igreja romana, ele foi pregar e então o sacerdote da cidade, junto com as autoridades, contrataram alguém para matar José Manuel da Conceição. E, de repente, então, a pessoa que ia matá-lo se esconde atrás da porta, mas quando ele termina de pregar a palavra, o cidadão que ia matá-lo sai convertido. Louvado seja Deus, né? Pelo poder da palavra do Senhor. Deus usou muito aquele pastor. E por causa do dia da ordenação dele, nós comemoramos na Igreja Presbiteriana do Brasil, porque ele foi o nosso primeiro pastor, o dia 17 de dezembro, como dia do pastor presbiteriano. E eu, pela graça de Deus, tive a alegria de ser ordenado também nesse mesmo dia. Louvado seja o Senhor por esse privilégio. E, irmãos, pensando então que ontem foi o dia do pastor, eu queria refletir um pouquinho com vocês nessa manhã acerca desse chamado tão precioso e importante para a vida da igreja, que é o ministério pastoral. Nesse texto, queridos amigos, o apóstolo Paulo está preso em Roma, na sua última prisão, sim, numa masmorra lúgubre, fria, à espera já, queridos, da sentença da morte. E ele escreve a seu filho Timóteo. Essa é a última carta do apóstolo. Ele sabe que Timóteo é muito ligado a ele. E ele sabe que existe, sim, o perigo de, mesmo que Timóteo seja um pastor, quando ele for sacrificado, existe o perigo de que Timóteo possa enfraquecer-se e desanimar-se. Então, Paulo escreve essa carta para animar Timóteo, para mostrar a ele como seriam as dificuldades que ele enfrentaria no ministério nos últimos dias, e todos nós enfrentamos, e como ele deveria se portar pregando fielmente a palavra. E nesse versículo 1 do capítulo 2, especificamente, Paulo dá a ele um mandato dizendo: tu, pois, filho meu,
fortifica-te ou fortalece-te na graça que está em Cristo Jesus. O verbo central aqui, amados irmãos, tem tudo a ver com o espírito de toda a carta. Ele tem o objetivo de fortalecer a Timóteo. Uma tradução literal seria: tu, pois, filho meu, empodera-te na graça de Deus. O que ele vem dizer para nós, irmãos, que o poder do ministro do Evangelho, mas não só do ministro do Evangelho, de todo cristão, para realizar a obra de Deus, está única e exclusivamente na graça de Cristo Jesus. Porque nós não temos mérito algum. Não existe obra que nós façamos que possam angariar para nós a justiça que vem de Deus. A palavra diz, amados amigos e irmãos, que nossas melhores obras para o Senhor não passam de trapos de imundícia, que eram os panos com os quais as senhoras se limpavam de suas menstruações e regras nos dias do Antigo Testamento. Esses eram os trapos de imundícia. Então, meu irmão, o melhor que você puder fazer para Deus, para Ele, é um trapo de imundícia. Nós somos pecadores e por nós mesmos nós jamais agradaremos o Senhor. Nós só agradamos a Deus quando nós estamos em Cristo Jesus. E quando o que fazemos, o fazemos em nome do Senhor, na dependência do Senhor, na certeza de que Deus nos aceita por causa do que o Senhor fez. E o que Paulo escreve a Timóteo se aplica aos ministros do Evangelho, mas a todo crente. Ele diz: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça. É o favor imerecido de Deus. É a salvação graciosa em Cristo Jesus que nos dá força, amados irmãos, para caminhar. Nós só seguimos fiéis sempre, porque nós temos a consciência de que nós somos comprados pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. Como bem diz Isaías, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Se você quer ter força para viver, não só o pastor Camargo, não só os presbíteros da igreja, nem somente eu, mas você, cristão, se quer ter força na caminhada cristã, precisa verdadeiramente estar fortalecido na graça que está em Cristo Jesus. É só pela graça, pela grande bênção que temos em Cristo Jesus, a salvação, que podemos ficar firmes para vencer a caminhada cristã. E olhando para esse texto, então, o Senhor nos apresenta aqui o pastor fortalecido pela graça. Meu objetivo, irmão, é que você olhar para esse texto, entenda que esse chamado é precípuo para o ministro do Evangelho, mas não somente para ele. O que o texto diz, irmão, serve sim para os pastores, para os presbíteros, mas também para todo crente maduro em Cristo Jesus. Mas se aplica primeiramente aos pastores. E que isso te leve a orar, meu irmão, pelos pastores que estão à frente da sua igreja, e a orar por aqueles que virão, para que eles, amados irmãos, alcancem esse perfil tão maravilhoso que Deus apresenta aqui, do pastor fortalecido pela graça. E a primeira verdade que o texto nos diz, irmãos, nessa manhã, é que o pastor fortalecido pela graça, ele é um capacitador. O pastor fortalecido pela graça, ele é um capacitador. Leiam para mim, irmãos, o versículo de número 2, por favor. Amados amigos e irmãos, o texto diz que Timóteo tem que ser um capacitador. Mas para ser um capacitador, primeiro, ele tem que ter disposição para aprender. Veja o que o apóstolo diz: e o que de minha parte ouviste. Ele ouviu, irmão, a palavra da boca do apóstolo Paulo. Mas ele disse: mas o que foi mesmo que você falou? Paulo diz: e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas. A ideia é essa, irmãos. Timóteo, você me ouviu pregar a verdade e havia muitas testemunhas presentes. Diante de muitas testemunhas. Sim, Silas foi testemunha, Lucas foi testemunha, todos aqueles, amados irmãos, que ouviram Timóteo ser chamado por Deus através da vida de Paulo, aqueles que presenciaram a ordenação de Timóteo por imposição de mãos do presbitério, amados amigos e irmãos, todos eles são testemunha de que Paulo ensinou a palavra a Timóteo. Então, irmãos, para ser um capacitador, o pregador tem que estar disposto a aprender. Mas ele diz aqui: o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, ou seja, há pessoas que viram isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos. Amados irmãos, o ministro do Evangelho tem que capacitar uma liderança.
Mas essa liderança tem que ser uma liderança fiel às Sagradas Escrituras. Tem que ser uma liderança fiel a Deus. Amados irmãos, não devem haver motivos escusos pelos quais nós escolhemos uma liderança. Não é pela condição financeira, não é pela beleza exterior, mas é sim pelo compromisso, pelo caráter, pela vida de fidelidade diante de Deus. Timóteo tem que capacitar homens fiéis, mas também idôneos. A vida deles tem que ter idoneidade, amados irmãos. Eles são capazes de fazer a obra de Deus, e eles são avaliados como santos varões de Deus. Ele tem que transmitir a homens fiéis e idôneos. Mas para quê? Para que eles guardem essa mensagem somente para si? Não. Para que eles instruam também a outros. Irmãos, é assim que a igreja de Cristo tem sobrevivido. Aqui nós vemos a cadeia do ensino da igreja. Paulo ensina Timóteo, que ensina homens fiéis e idôneos, que vão ensinar outros. E assim vai sendo, irmãos, capacitação, uma geração capacita outra, capacita outra, capacita outra, capacita outra, e por isso a igreja de Cristo Jesus chegou até nós. Aqui, irmãos, é simplesmente a ilustração do que a Bíblia diz, do mandato do Senhor Jesus. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus nos mandou fazer discípulos, indo, batizando e capacitando. E é por isso, irmãos, que nós treinamos a igreja na palavra de Deus. Então, meu irmão, sabe qual é a primeira missão de um ministro do Evangelho, de um pregador da palavra, de um pastor, aludindo à ocasião do dia do pastor de ontem? É capacitar o rebanho. Como é que o pastor capacita o rebanho? Em primeiro lugar, pregando a palavra, orando pelo rebanho, treinando a liderança do rebanho, preparando pessoas para a obra. Essa semana, irmãos, eu fiz uma visita para um casal muito querido. E nós conversávamos justamente sobre o fato de que esse ano de 2017 vai ser o último ano no qual eu tenho o privilégio de ser vosso pastor, o 10º e último. E o irmão me dizia: pastor querido, não é fácil, mas a gente sabe que a nossa igreja vai continuar caminhando para a glória e honra do Senhor. Porque, amados irmãos, a igreja está preparada para a glória e honra do Senhor. E eu fui parar para pensar, voltei para casa pensando nesse texto. Eu falei, talvez muita gente não entenda, porque muitas vezes a pessoa acha que um pastor que é capacitador é aquele que tem a figura assim, de um óculos intelectual e chega aqui, bota um quadro e prega dando aula para você. Mas o que nós mais fizemos nessa igreja, irmãos, nesses 9 anos para a glória e honra do Senhor, foi capacitar vocês. E eu me alegro profundamente. Falei assim, Senhor, obrigado, porque o Senhor não nos deixou atrapalhar tanto. Eu fico feliz da vida, né, de ver uma turma aqui. Eu cheguei da visita em casa quase meia-noite, a turma varando a noite na vigília. Eu fiquei em casa até 3 horas da manhã, depois de 3 horas, não aguentei não, estou sendo sincero com vocês, né? E eu fiquei ali, eu falei, Deus abençoe esse povo lá na vigília, mas eu fico vendo feliz de Deus usando o Luciano aí no evangelismo para a glória e honra do Senhor. Vendo a Rutinha ali com o Ricardo, que bênção maravilhosa, né? Junto com o Charlie nas missões, louvado seja Deus. Olha para você ver que bênção a Líbana dirigindo a escola dominical aqui. Eu estava orando, agradecendo por isso, eu chorava. Agora vai ser o tempo da choradeira para mim. Mas que bom ver tanta gente ali, ó, a Jazz e o Darwin, na frente da nossa mocidade, junto com a Mariana, com o Davi. Quantas pessoas estão fazendo sua obra, irmãos? Quantas pessoas nem sabiam de nada de doutrina, hoje são professores de classe de teologia, estão sendo bênção na igreja. Glória a Deus por isso. Então, irmão, muitas vezes você não sabe. Alguns anos atrás eu dizia aqui nesse púlpito, você achou que era brincadeira, né? Antigamente, quando eu era adolescente, o CT mais famoso do Brasil era o CT do São Paulo. Na época que o São Paulo ganhou os mundiais interclubes, né? Então, aí passava entrevistas do centro de treinamento do São Paulo, que era moderno. Aí eu brinquei um dia, eu falei assim, aqui é o CT do céu. Ah? E louvado seja Deus, irmãos, que Deus continue fazendo dessa igreja o CT do céu. Deus tem usado o pastor Camargo como a bênção, para capacitar pessoas onde ele tem ido, e que Deus mande para cá também um pastor com a visão, em nome de Jesus, em 2018, com a visão de preparar vocês. Nós conversávamos isso no conselho essa semana, não é, Carlitos? Deus nos deu a bênção de preparar uma geração de pregadores aqui. E uma novidade que eu vou contar para você, o ano que vem eu vou dar o curso de homilética na igreja. Quem tiver dom de pregar e estiver se sentindo chamado para pregar, eu quero deixar uma geração de pregadores preparados na igreja.
Nós vamos trabalhar no primeiro semestre, dando curso, e até o fim do ano eu vou reunir com esse grupo, avaliando os sermões deles, preparando. Sabe por quê, irmãos? Porque a igreja de Cristo Jesus, ela não cresce com o trabalho de uma pessoa só. Nós somos um corpo, nós temos que entender essa visão. E um corpo tem muitos membros. E, amados irmãos, a igreja cresce, Paulo ensina lá em Efésios 4, quando cada um irmão, ligado sim pelo auxílio de toda a junta, depois de ser capacitado, exerce o seu dom, e de repente, então, o Senhor traz para nós a edificação do corpo de Cristo. Então, é muito importante, irmãos, que nós não tendamos e não tenhamos, e a igreja do Guarda-Deus já não tem aquela visão de ministério antigo, em que um pastor sobe no púlpito sozinho e ele faz todas as coisas e você é meramente um esquentador de banco. Você vai embora, senta no domingo e volta, e senta, e volta, e senta, e volta, e senta. Não, amados irmãos, essa não é a visão bíblica de ministério. A visão bíblica de ministério é a visão onde cada um de nós tem dons e faz parte de um corpo. E exercendo os nossos dons, nós vamos crescer espiritualmente, nós vamos abençoar a outros, e a igreja de Cristo Jesus vai ser edificada em todos os seus aspectos, para a glória e honra do Senhor Jesus. Então, irmãos, um pastor, os presbíteros da igreja, mas um crente fortalecido pela graça, é alguém que vai ser instrumento de Deus para capacitar a outros, porque a próxima geração tem que servir ao Senhor, irmãos. Amém? E a outra também. Então, nós temos que treinar a gente para continuar servindo o Senhor, para que a igreja de Cristo cresça, para que pessoas sejam capacitadas para a glória e honra do nome de Jesus. Primeira verdade, um pastor fortalecido pela graça é um capacitador. Mas ao olhar para o texto de segundo lugar, ele diz para nós essa manhã, irmãos, que um pastor fortalecido pela graça é um soldado. O pastor fortalecido pela graça, irmãos, é um capacitador. Mas, em segundo lugar, o pastor fortalecido pela graça é um soldado. Nós vamos ler o versículo de número 3 e 4. Eu vou ler o 3 da igreja 4. Participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Vocês, versículo 4. Amados amigos e irmãos, Paulo pinta o primeiro quadro do pastor fortalecido pela graça como um treinador, como um capacitador, como alguém que prepara você para fazer a obra. Mas, em segundo lugar, irmão, ele diz que esse homem é um soldado. E a primeira característica que ele fala para nós da vida do soldado é que o soldado vai sofrer. É inevitável. Ele vai sair de casa, ele vai para o quartel. Para se manter em forma, ele tem que malhar todos os dias, correr não sei quantos quilômetros, precisa saber nadar. E quando a guerra, meu querido amigo e irmão, ele dá um beijo na esposa, ele abraça os filhos e vai para longe. E vai lutar. E Paulo está dizendo, amados amigos e irmãos, que Timóteo deveria, como soldado, participar dos seus sofrimentos, os sofrimentos que nós temos por causa de Cristo Jesus. Irmão, ministério não é sobre água fresca. Hoje tem gente achando que ser pastor é ser playboy. É andar com roupa de playboy, não sei o quê, ser boyzinho, para lá e para cá. Isso aí não está na Bíblia em lugar nenhum. A Bíblia diz que pastor é soldado. E não tem jeito. Né? Ser pastor não é só tirar selfie. Ai, que lindo que eu estou. Ser pastor é ser soldado, irmão. É cair na luta todo dia. Irmão, soldado sofre. Mas, além disso, amado amigo e irmão, soldado tem que ter uma dedicação integral ao Senhor. Olha o que diz o texto. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Ué, pastor, mas Paulo não fez tendas para sobreviver. Como é que ele faz tendas para ele mesmo e manda os outros não ter dedicação nenhuma? Olha o que ele diz. Nenhum soldado em serviço, falando de pastor, tá? Se envolve em negócios dessa vida.
Porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. E agora, quem poderá nos ajudar? Irmãos, nós precisamos entender as Escrituras. Primeira coisa, você encontra Paulo fazendo tendas 2 vezes em seu ministério missionário. Não foi no ministério pastoral, quando ele permanece depois. Foi no ministério de plantação de igreja. Primeira delas em Tessalônicas. Sabe quanto tempo Paulo ficou em Tessalônica, irmãos? 3 semanas. Será que daria tempo, irmão, de Paulo pregar o evangelho, discipular o povo, ainda tirar o dízimo em 3 semanas? Você está brincando com a minha cara, não é verdade? Paulo ficou ali 3 semanas, então ele foi obrigado, irmãos, a trabalhar. Não tinha sustento. E o outro lugar onde você encontra Paulo, amados irmãos, fazendo tendas é em Corinto. Em Corinto, irmãos, o povo se converte, mas o povo é muito duro, muito ruim, muito miserável e não quer abençoar Paulo. Ele fala para eles lá na carta aos Coríntios, capítulo 9, que quem prega o evangelho tem que viver do evangelho. Mas ele quis envergonhá-los, trabalhando e não recebendo sustento deles, para poder jogar na cara deles a dureza do coração deles. Foi isso que ele está ensinando. Mas tirando esses lugares, irmãos, eu contemplo sim, pastor, não, eu acho que é muito válido o ministério do missionário fazedor de tendas, viu? Não venha me bater. Eu acredito que é muito importante. Inclusive, tem lugares que eu, no mundo, como pastor, não entro. Mas alguém como um profissional entra. E ali, então, pode ter uma profissão e ser um missionário. Esse ministério é muito válido. Mas preste atenção. Eu creio que o ministério pastoral, primordialmente, tem que ser exercido de tempo integral. Eu creio que é isso que Paulo está falando. Paulo não está ensinando Timóteo a fazer missões. Paulo está falando com Timóteo que ocupa o pastorado de uma igreja naquele momento. E ele diz para Timóteo que nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida. Por quê? Porque o seu objetivo é agradar aquele que o arregimentou. Irmão, eu sou pastor 24 horas todo dia. E eu não dou conta de fazer tudo aquilo que eu tenho que fazer. Uai, pastor, então o senhor vai acabar com o ministério, tempo parcial. Irmão, eu acho que isso pode existir na igreja como exceção e não como regra. Obviamente, há igrejas que não têm condição de sustentar o seu pastor. E se a igreja não tem condição de sustentar o seu pastor, se o pastor deixa a família dele passar fome, ele é pior do que o incrédulo, a Bíblia está dizendo. Ele tem que cuidar da família dele. Ele entende que Deus o chamou para aquela igreja, e aquela igreja não tem condições de sustentá-lo, nada mais justo do que ele separe um tempo para angariar sustento e cuidar da sua família. Mas a regra não é essa. A regra não é essa. A regra, irmão, é a seguinte: nenhum soldado se envolve em negócio dessa vida, em serviço. O seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que um pastor fortalecido pela graça é um soldado. E vida de soldado é sofrida e exige dedicação integral à obra do Senhor. É muito importante, irmão, para que a igreja seja desenvolvida. Irmãos, e não é fácil. Talvez você diga, mas pastor, que dificuldade é isso aí, irmão? Todos nós vamos passar por lutas. Jesus disse, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Em 2 Timóteo 3,12, ele diz que não é só para pastor, não. Nessa mesma carta, ele diz, todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. Padecerá perseguição se você se identifica com Jesus. Se você pisa lá no seu trabalho e diz que é de Jesus, se você se porta como um convertido, querido amigo, irmão, no dia em que tiver um escândalo e quiser envolver você, você diz, estou fora, e a partir daí podem te perseguir. Meu querido amigo, irmão, no dia em que estiverem com zombaria e você não entrar no meio, você vai ser discriminado. No dia em que tiver uma viagem do trabalho, em que todos os colegas viajam juntos, estão longe das esposas, e chegando lá, cada um sai com uma mulher diferente, e você vai deitar, todo mundo, olha lá, o crentinho não sabe aproveitar a vida. É assim. Isso é o mínimo, tá? Em alguns países hoje, tem gente dando a vida por causa do nome de Jesus. Então, meu irmão, se você está aqui nessa manhã e quer se dedicar ao ministério pastoral, entenda que o ministério pastoral é o ministério de um soldado. Paulo diz, irmãos, em Filipenses 1:29, que a nós nos foi dada a graça de não somente crermos em Cristo. E muito cristão não entende isso, mas preste atenção. A nós nos foi dada a graça de padecermos também por Ele.
Ué, pastor, o senhor está pregando masoquismo cristão? Lógico que não, ninguém gosta de sofrer. Mas, amados irmãos, no dia que a gente sofre, e é por causa de Cristo, a gente se alegra, não porque o nosso sofrimento vai trazer para nós redenção. Porque Cristo já sofreu de uma vez por todas, para nos dar acesso ao Pai. Não, irmãos, mas é porque quando nós sofremos, nós somos identificados por causa com o Senhor. Então, quando você é perseguido porque você é fiel, quando você é perseguido porque anda com Deus, quando você é perseguido porque tem integridade, porque é firme nas suas posições, quando falam mal de você por causa disso, aleluia! O Senhor diz que você é bem-aventurado, lá no Sermão do Monte ele fala isso, quando você é perseguido por causa do nome dele. Então o texto diz para nós, ore pelos seus pastores, ore pelos seus presbíteros, e seja você também um crente que é um soldado de Cristo Jesus. Eu gostava muito, irmãos, daquele cântico antigo que a gente cantava, vamos lá, avante, avante, ó crente. Época de governo militar, tudo bem, mas é bonito. Soldados de Jesus, erguei seu estandarte, lutai por sua cruz. Continue lutando, meu irmão, em nome de Jesus. Que Deus faça de nós, soldados do Senhor. Mas o texto continua dizendo para nós que o pastor fortalecido pela graça, além de ser um capacitador, além de ser um soldado, ele é um atleta. Oh, Deus, me ajude, tem misericórdia de mim. Queima minha barriga de novo, Senhor. Versículo de número 5. Leiam para mim, irmãos. 1, 2, 3. Eu vou ler uma vez, você lê a segunda. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Vamos lá. Pessoal, qual foi as Olimpíadas que antecederam as Olimpíadas de Barcelona? Vocês que são bons de memória aí. Barcelona foi 92, né? 88. Qual foi, Cláudio? Seul. Eu me lembro que eu era menino, irmãos. Nas Olimpíadas de Seul. E, de repente, então, foi ter aquela corrida preciosíssima na qual Bolt entrou para a história, 100 metros rasos. E os dois competidores que eram favoritos à medalha de ouro eram Carl Lewis, dos Estados Unidos, e Ben Johnson, do Canadá. E, de repente, então, Ben Johnson, aquele homem forte, né? Um nego forte, ele vai correndo ali, e de repente ele fez os 100 metros naquela época, era maravilhoso, em 11 segundos. Nossa, o que é isso? O homem fazia 100 metros em 11 segundos, a gente saía para brincar com os colegas da rua, e eu sou Ben Johnson, tal, e todo mundo naquela alegria, correndo, fazendo em 100 metros rasos, lembrou, né, Jean? Ben Johnson, em 100 metros rasos. Mas no outro dia, irmãos, por fazer o teste antidoping, e Ben Johnson tinha se dopado. De repente, então, ele foi envergonhado perante o mundo. Perdeu a sua medalha de ouro. E nunca mais foi o atleta que tinha sido, porque ele não lutou segundo as normas. O texto diz, irmãos, que como atleta, o ministro do Evangelho, o presbítero, mas todos nós cristãos, diz o texto, igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Amados amigos e irmãos, é muito difícil. Me lembro daquela corrida também em Atenas, que o nosso querido Vanderlei Cordeiro de Lima liderava, e nós cheios de alegria, um maratonista brasileiro vai ganhar as Olimpíadas, e de repente entra aquele doido, varrido, e coloca o Vanderlei, eu queria entrar na televisão, meu irmão, não tinha jeito, né? E de repente, então, depois de um momento de perplexidade, o Vanderlei se levanta e volta a correr. E chega em terceiro lugar, e todos nós dizíamos, ele tinha que ganhar a medalha de ouro. Mas não tem jeito, irmão. A regra é o seguinte, o primeiro que chegar é medalha de ouro. Ele ganhou a medalha de honra lá, Pierre Coubertin, a maior medalha de honra. Mas quem ganhou a medalha de ouro foi quem correu e venceu conforme as regras. O texto está dizendo para nós, irmão, que quem trabalha para Deus tem que ser fiel. Que não dá, irmão, para ter uma conduta dentro da igreja e outra fora dela. Que não dá para um dia andar com Deus e outro dia andar com o diabo. Ou você anda com Deus ou você anda com o diabo. Você é um atleta de Cristo Jesus. Se você quer vencer a corrida da vida cristã,
Você precisa, como diz Hebreus diz que depois de ter diante de nós uma nuvem de tão grande testemunhas, falando do capítulo 11 dos heróis da fé, é lindo esse capítulo, talvez eu ainda pregue nele mais uma vez esse ano aqui. E de repente, então, ele diz que nós devemos correr, como todos os crentes, a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aquele, sim, que, em troca da alegria que lhe estava proposta, renunciou à glória e sofreu na cruz. Jesus venceu a sua carreira. Nós, como ministros do Evangelho, estamos correndo para ser fiéis a Deus. E se você quiser vencer a carreira da vida cristã, você precisa andar em fidelidade. Como está a sua vida? Você é fiel ao Senhor? Você vive uma vida piedosa? Apesar das lutas, tentações que todo mundo sofre todo dia, você tem caminhado em fidelidade com Cristo Jesus. Paulo diz, amados irmãos, em 1 Coríntios 4:2, falando de ministros do Evangelho, que era muito importante que os homens nos considerassem como servidores de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. E eu gosto muito das metáforas que ele usa aí, porque você acha assim, os homens têm que nos considerar como ministros de Cristo. E é lógico que esse termo ministro traz em si uma respeitabilidade. Mas a palavra usada para ministro no texto lá é a palavra de onde vem o nome do remador. Era aquele escravo que era tomado cativo, levado para as galés, colocado no fundo do barco, e onde tinha aquele buraco com o remo, ele remava com os outros, e quando a onda vinha, batia forte, pegava nele, e muitas vezes ele era acorrentado e remava até morrer. Era o cargo mais baixo, mas ele estava ali. Se ele não remasse, o navio não andava. E aí ele diz, é importante que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros do mistério de Deus. Despenseiro é aquele administrador da casa que cuida da despensa. Essa palavra, de onde vem a nossa palavra, economia. Era aquele mordomo da casa que o pai entregava para ele toda a despensa, dizia para ele, eu quero essa dieta. E então ele preparava a dieta dos filhos de cada dia. Era o nutricionista da Luísa, da antiguidade. Cadê a Ana Luísa aí? Era o nutricionista da antiguidade. O pregador do Evangelho é o nutricionista da fé. Aleluia. Glória a Deus. Nutre você com a palavra. E aí Paulo diz em 1 Coríntios 4:2, ora, além disso, amados amigos e irmãos, é extremamente importante que os dispenseiros, cada um deles, seja encontrado fiel. Se o dispenseiro dá comida estragada para os filhos da casa, eles vão passar mal, vão vomitar, vão ter diarreia, podem ir para o hospital, inclusive até morrer. É por isso, irmãos, que nós, nessa igreja, zelamos para que vocês escutem sermões bíblicos, porque nós somos despenseiros do rei. Nós pegamos da despensa do rei e alimentamos vocês. Por isso que nós não aceitamos sermão picareta. É por isso que se alguém chegar aqui, pregar e falar assim, dá uma chance para Jesus, você vai ver seu pastor corrigi-lo. É por isso que você já viu gente falando bobeira aqui, coisa errada à luz da Bíblia, e seu pastor não teve medo de corrigir. Sabe por quê? Porque se você comer comida estragada, você fica doente. E você não cresce na fé. Então é muito importante que os administradores sejam fiéis. Que Deus guarde os pastores dessa igreja com fidelidade. Amém? Seus presbíteros também, amém? Mas que cada crente dessa igreja seja fiel, em nome de Jesus. Amém. O texto diz para nós que, além de ser um capacitador, um soldado e um atleta espiritual, mas mesmo assim eu vou emagrecer, irmãos, aleluia. O texto diz para nós que o pastor fortalecido pela graça, irmãos, é um lavrador. O pastor fortalecido pela graça é um lavrador. Paulo é um artista, ele pinta quadros diante dos nossos olhos. Olha o que ele diz aí sobre o lavrador, no versículo de número 6. O lavrador que trabalha. Vamos ler comigo, todo mundo? Vamos lá? O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Amados amigos e irmãos, ele disse que o pastor é lavrador. Mas há distintos tipos de lavrador. O lavrador que semeia um dia, ele fala, hoje eu estou com preguiça, não vou semear, não.
Depois ele vai semear outro dia, não semeia, e de repente você vê uma parte do campo dele plantada, a outra parte é de buraco. O texto está falando de um lavrador específico, o lavrador que trabalha. E o verbo usado para trabalhar aqui na língua original, irmão, significa extenuar-se. Significa trabalhar até cansar, ficar esgotado, entregar totalmente as suas forças. Essa é a ideia do texto. Então, aquele que se dedica ao Evangelho tem que trabalhar, irmão, cedo, de tarde, de noite. É assim, certo? O lavrador que trabalha, mas se ele trabalhar direitinho, irmão, diz o texto que ele é o primeiro a participar dos frutos. O que significa isso daqui? Em primeiro lugar, irmão, que quem serve a Deus tem que trabalhar. Agora tem que trabalhar de acordo com o que Deus manda. É claro que a gente trabalha cuidando do povo. Mas se a gente só cuidar do povo e não estudar a palavra e não se capacitar, a gente não vai conseguir cuidar do povo direito. Porque a grande missão de quem é pregador do Evangelho, em primeiro lugar, é orar e ensinar a palavra. E para ensinar a palavra, você tem que ouvir, aprender e gastar muito tempo estudando. Às vezes, quando eu dou aqueles relatórios de leitura de livro aqui, alguns de vocês, nossa, pastor, o senhor lê tanto, para que o senhor lê tanto? Eu falei, você acha que você está sendo alimentado do vazio da minha cabeça? O que você está achando? Para você ser alimentado, para essa igreja crescer, para ela ser bênção nessa cidade, para vocês serem cristãos que são referenciais, vocês têm que receber alimento sólido, carne boa, bem preparada, bem curtida, bem alimentada. Mas também, irmãos, nós trabalhamos, aconselhando o povo, ensinando o povo, visitando o povo. O pastor Camargo me ajuda muito nessa área. Mas, irmão, estudar cansa. Ontem todo mundo foi deitar lá em casa e eu estou lendo uma novela maravilhosa chamada Gileade. Esse livro ganhou o prêmio Pulitzer no ano de 2005. E eu estava lendo um livro sobre o pastor como teólogo público, e Kevin Van Hooser e também Tim Keller citam essa autora, Marilyn Robinson. E ela começa a contar a história de um jovem pregador que passava por lutas. É um fenômeno. Pastor, um senhor de idade, chegou aos 76 anos, só tinha conseguido ter um filho quando, no segundo casamento, porque a primeira esposa morreu quando ele já era jovem, no parto. Ele foi pai aos 69 anos de idade, casado com uma moça de 36 anos de idade. E o livro é uma carta que ele escreve para o seu filho, porque ele não vai ver o seu filho crescer. Seu filho tem 7 anos e ele tem 76 anos. E ele está angustiado porque, no final do ministério, como ele ficou mais de 40 anos sem ter família, ele só gastou dinheiro com livro, e a mulher, e ele ia morrer e não ia deixar quase nada para o filho e para a esposa. E ele conta a história de que ele era filho de pastor, era neto de pastor dos dois lados, e os avós deles eram filhos de pastor. E ele vai contando a história da família dele. Eu não vou contar o livro para deixar você ler. Mas, irmão, que bom é poder ficar ali em casa, até todo mundo deitado, 00:30. Eu voltei a ler agora também aquele livrão fera do Laurentino Gomes, chamado 1808. Falei, Deus, eu vou entrar fundo em história esse ano. Em nome de Jesus, terminei minhas leituras do ano, estou lendo aquele livrão. Que interessante. Até brinquei com o Davi lá em casa esses dias. Eu falei, aí, Davi, tomou banho hoje? Eu falei assim, não, papai, tomei. Eu falei, porque se você não tomar banho, você vai ser que nem a família real do Brasil, né? Dom João VI ficava até uma semana sem tomar banho. Misericórdia. É? Lá em Portugal dava porque era gelado, né? Dona Carlota Joaquina também, né? A princesa do Brasil, uma semana inteira. Ô, povo porco, Deus tenha misericórdia. É? Graças a Deus, nos trópicos a gente toma banho, né? A gente tem que se preparar, irmão, para capacitar vocês. Tem que trabalhar duro. Estudando, pregando, ensinando, cedo, de tarde, de noite. E aí o texto diz que quem trabalhar duro e fizer direito, vai colher os frutos. Isso aqui se aplica de duas maneiras. Em primeiro lugar, Deus nos dá a bênção da colheita de almas. E essa é, irmãos, maravilhosa. Maravilhosa. Não existe nada mais grato nessa vida do que você ver Cristo chamando um pecador da morte para a vida. Do que você ver o Senhor ressuscitando pecadores dentre os mortos. É maravilhoso. Apesar de toda a nossa limitação e falibilidade, você perceber que o Senhor te usa para que pessoas conheçam o Salvador, para que pessoas sejam edificadas, para que pessoas sejam amadurecidas, para que pessoas cumpram, amados amigos e irmãos, a obra do Senhor. Louvado seja Deus. Que bênção maravilhosa.
toda a glória seja dada ao nome do Senhor. Esses dias, irmãos, eu conversei com uma mocinha da igreja, crente, que foi discipulada por outra moça da igreja, que nós investimos nela. E eu escrevi para a moça, falei, que alegria, agora eu já tenho uma neta espiritual, se isso existir por acaso. Porque você investe em alguém que amadurece, de repente essa pessoa cresce e vai investindo em outro, e a pessoa orava do mesmo jeitinho que a outra pessoa com que você treinou. Falei, Deus, glória a Deus, que bênção maravilhosa colher os frutos. Mas o texto também, Paulo está falando do sustento que Timóteo tinha que receber, do seu sustento ministerial. Esses dias eu estava lá em São Luís do Maranhão, reunido com um presbítero, amigão meu, um santo varão de Deus, que é presidente do sínodo lá, alguém que investe na obra. Eu vou ver se eu consigo trazê-lo para pregar ainda esse ano aqui, é um precioso servo de Deus. E eu estava na mesa com ele, com as filhas, Deus deu a ele uma excelente condição. E aí, de repente, então, estava conversando sobre salário de pastor, e a filha dele virou para mim, uai, pastor recebe salário, pastor? Eu falei, e você acha que ele vive do quê? Do que ele vive? Uma mocinha de 14 anos, o pastor recebe. Eu falei, como é que você acha que ele come? E Paulo fala sobre isso em 1 Timóteo 5, 17 a 19. Vamos ler esse texto para nós, rapidinho? 5, 17 a 19. É a explicação disso daqui. O lavrador tem que trabalhar duro, irmão. Tem que trabalhar duro. Ralar. Se arrebentar. Mas quando ele trabalha duro, o que o texto diz? Acerca de salário, de presbítero docente. Eu vou ler o 17, vocês, o 18 e o 19. Diz assim o texto. Não, leiam todos juntos comigo. Vamos lá, todo mundo. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Vocês, 18 e 19. Não, era só até o 18 mesmo, aqui já é disciplina. Depois você pode ler um pouco melhor. Mas presta atenção, o texto está dizendo, ninguém está no ministério por dinheiro. Não está errado quem está no ministério por isso. Mas o texto está dizendo, Paulo ensinando a Timóteo e a igreja, que se houver algum presbítero que tem o dom da liderança, presidir bem aqui, é proistemi, colocar-se diante da igreja e dar a visão. Com especialidade os que se cansam na palavra, pregação e ensino. O texto diz que esse irmão tem que ganhar um salário dobrado. E que não é indigno, não. O texto diz, pois a Escritura diz, não amordaças o boi quando ele pisa o trigo. E ainda o trabalhador é digno do seu salário. Irmãos, comprei um carro novo, muito bonito, viu? Juntei dinheiro mais de 2 anos, tá certo? Peguei meu 13º, entreguei a Duster, né, para você não ter problema nenhum para saber, o carro estava de valor 63 mil lá, eu chorei, nós pagamos 59 mil, queriam me dar 31 na Duster, eu chorei, pagaram 33. Então, depois de juntar dinheiro, eu paguei 25 mil reais e estou com um carro de 7 lugares, usado, legal, e não fale mal, eu trabalhei para ganhar esse carro, tá bom? Em nome de Jesus. Não fale, nossa, nosso pastor está bem, chegou aqui e comprou um carrão maravilhoso, nós somos demais, para de besteira, em nome de Jesus. A Bíblia diz que quem trabalha tem direito a participar dos frutos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Se for preguiçoso, não tem direito, não. Se quiser ficar deitado eternamente em berço esplêndido, não tem direito, não. Todo mundo acha que eu sou enjoado demais, que eu pego no pé até dos colegas. Mas, meu irmão, nós somos trabalhadores do Senhor. Então, nós temos que dar exemplo. Nosso trabalho tem que dar fruto. Que Deus tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Mas não é só pastor, não. Você também. A Bíblia diz que quem não quer trabalhar, não coma. Pastor, mas eu já passei do concurso. Coisa maravilhosa. E daí? É aí que você tem que trabalhar mais ainda. Eu não admito ver um crente querer ser vagabundo só porque já passou no concurso. Se você entende que quem te deu o seu trabalho foi Deus, e que você é representante do Senhor naquela repartição pública, você tem que brilhar ali para a glória e honra do nome de Jesus. Onde você puser a mão, o negócio tem que dar resultado. O seu trabalho tem que ser feito de um jeito que seu chefe não tem o que dizer. E você é representante do Senhor.
Você trabalha para o Senhor ali. Quem te dá o sustento é o Senhor. Então faça o melhor, meu irmão. Você não está servindo a homens, não. Está servindo a Cristo Jesus. E aí, no fim do mês, quando você receber seu salário, seu 13º, seu quinquênio, seu biênio, sei lá, seu decênio, tudo aquilo que Deus te deu, que você tem direito. E louvado seja Deus por isso. Você vai receber com alegria. Porque você sabe que você não come o pão da preguiça. Você está trabalhando para Deus com todo o seu coração. Que Deus faça de nós trabalhadores fiéis, amém? Na pregação do Evangelho em todas as áreas de nossa vida. Mas o texto tem mais para dizer para nós. E ele fala do pastor fortalecido pela graça. Esse tipo de pastor que empreendedores precisa. Irmãos, presbíteros também, que nós crentes devemos ser. É modelo para nós. Pastor fortalecido pela graça é um pensador. Pastor fortalecido pela graça é um pensador. Versículo de número 7. Pondera o que acabo de dizer. Todo mundo comigo, vamos lá? Pondera o que acabo de dizer. Porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Que coisa maravilhosa. É? Ah, queridos, eu me lembro que quando Cleusa dava aula para os adolescentes lá, na nossa igreja em Santiago do Chile, nós temos um livro, eu não sei se é do McDowell ou se é do Jim Burns, mas um livrinho maravilhoso para ensinar doutrina para adolescentes. O nome do livrinho é No dejes tu cerebro en la puerta. É? E aí colocava uma pessoa que, quando entrava na igreja, deixava o cérebro do lado de fora. Aqui não é lugar de você deixar o cérebro do lado de fora. Paulo diz, pondera, pensa, analisa, compara uma coisa com a outra. A ideia é essa aqui, certo? Pondera no que acabo de dizer, reflete. Quem diz que para ser crente você tem que ser tonto? Pelo contrário, pensa no que eu acabo de te dizer. Esforça, esquenta a cuca, reflete, compara, estuda, aprende. Depois que você fizer isso, Deus vai te dar compreensão de todas as coisas. É maravilhoso, irmão, porque o texto coloca a gente no lugar. Tem gente que é muito inteligente, estuda muito, sabe de muita coisa, mas ele precisa entender que ele só chegou àquela consciência porque Deus lhe deu compreensão de todas as coisas. Então, irmão, nós temos que usar a nossa cabeça para a glória de Deus. Pare de usar a sua cabeça para o mal. Muitas vezes você senta lá no seu computador e fala, agora eu vou ter um momento de relaxamento. E aí, fica assistindo só porcaria, e pensando só besteira, e vendo tudo que passa na sua frente, e você usa a sua cabeça para o mal. Pare de perder tempo, seu tempo é precioso para Deus. Vai pegar a Bíblia, vai ler teologia, se você não consegue estar na internet, lê teologia na internet, se não, compra um bom livro. E vai refletir acerca das verdades bíblicas, acerca das doutrinas das Escrituras, acerca da soberania de Deus na sua salvação, acerca da fidelidade do Senhor para com a igreja, acerca da infalibilidade das Sagradas Escrituras, acerca do poder da graça de Deus, da ação do Espírito Santo na nossa salvação. Pondera, pensa, reflete, usa a cabeça em nome de Jesus. E Deus vai abrir o seu entendimento. Sabe como é que a gente é transformado, irmão? Paulo diz assim, ó, não vos conformeis com este século, ou seja, não entre no molde desse mundo, mas transformai-vos. A palavra lá para transformai-vos é de onde vem a nossa palavra metamorfose. Como? Pela renovação da vossa mente. Mude sua maneira de pensar. É isso que ele está dizendo, não entre no molde do mundo. O mundo diz que você tem que curtir a vida. E que se você não experimentar tudo que ele te oferece, você vai ser uma pessoa besta, porque a vida acaba aqui. Mas você sabe que não é assim. Não entre nesse molde. Seja transformado, seja mudado. Como? Renove a sua maneira de pensar. Irmão, assim como o homem pensa, assim ele é. A Bíblia diz. Tudo que você pensar, você é. Então, se você, por exemplo, meu irmão, fala assim, eu sou o cara, sou fenomenal, não tem ninguém melhor do que eu nessa igreja, certo? Eu sou o cara, eu sou melhor aqui, então o negócio é o seguinte, quando eu vou conversar com o irmão, nem escuta o irmão, não, peraí, cala a boca, você não sabe de nada aqui, quem vai falar, quem sabe. E você se acha o cara e sai pisando em todo mundo. Até que Deus quebre sua crista e você entenda que não é nada, você vai se humilhar. Mas se você acha que você é assim, eu sou pobrezinho, ninguém é para mim, eu quero, Deus não preocupa comigo, eu quero... Para com isso, rapaz. Se você ficar pregando para si mesmo que você é isso, mulher de Deus, você vai ser isso. E aí, sabe o que acontece?
Eu sou pobrezinho, não tenho condição, ninguém tem oportunidade de nada. Aí, de repente, o filho de uma pessoa é nomeado para um cargo. E o seu filho não está vendo, porque é meu filho, porque o outro filho de fulano foi nomeado. Para com isso! Para com isso! Isso não é do Evangelho. O que eu tenho que pensar de mim mesmo? Que eu sou, sim, um pecador miserável. Que eu mereço ir para o inferno. Mas que eu fui amado antes da fundação do mundo. Eu sou eleito. Apesar da minha miséria, não entendo como. Deus, pelas razões que lá tem Ele, na sua soberania, resolveu me amar. Vou brigar com Ele. Não concordo com a doutrina da eleição, então vai para o inferno se você não concorda. Graças a Deus, Deus nos escolheu. Glória a Deus por isso. Se nós não fôssemos escolhidos, irmão, nós estávamos todos do quinto dos infernos. Essa é a mais pura verdade. Então, aleluia, eu sou eleito. Mas se não bastasse, o Filho de Deus, da plenitude dos tempos, se fez homem sem deixar de ser Deus, obedeceu perfeitamente, foi cravado numa cruz, morreu no meu lugar. Que coisa é essa, meu irmão? Que amor é esse? E se não bastasse a vida de rebeldia que eu tenho, em um determinado momento o Espírito Santo veio para o meu coração e colocou tudo isso dentro do meu peito. E ainda sendo tão falho e pecador, o Senhor nunca me deixa, jamais me abandona. E além disso, ainda que eu viva num deserto terrível que esse mundo, o deserto passa. Um dia eu vou chegar no lar de glória e vou ouvir meu rei dizer: muito bem, servo bom e fiel, louvado seja Deus. Nós estamos voltando para casa. Queridos, nós temos que pensar de nós o que a Bíblia diz que nós somos. Pecadores remidos pela graça. Nós somos as pessoas mais amadas do mundo. A Bíblia diz que nada na nossa vida acontece por acaso. Ela é tão minuciosa que até os fios de cabelo da minha cabeça estão contados. Outro dia alguém zoou comigo. Está deixando barba? Eu falei, estou. Para compensar os cabelos que caem da cabeça, né? Eu falei, Irmãos, louvado seja Deus. Até o cabelinho aqui, foi contado pelo Senhor. Nada na sua vida acontece por acaso. Todas as coisas cooperam para o seu bem. Tudo que está acontecendo, exatamente tudo, irmão, é para você crescer espiritualmente. Preste bastante atenção. Eu conheço pessoas que na teologia se dizem muito calvinistas, mas quando Deus traz uma grande mudança para a vida delas, elas são, na verdade, arminianas. Não aceito. Não pode acontecer. Eu não projetei desse jeito. E daí para os seus planos? Quem manda é Deus. E o que Ele determinar vai acontecer e pronto. Que Deus te livre de ser um arminiano prático, amém? Você seja um calvinista consistente. Para a glória e honra do Senhor Jesus. Ei, irmão, que bênção maravilhosa. Viajei, hein? Que Deus abra o nosso entendimento, amém, meus irmãos? Que nós sejamos um povo que entende a vida, entende a si mesmo, entende a palavra e vive lutando nesse mundo difícil. Não é fácil estar aqui, não, irmão. Mas se o Senhor está contigo, você segue adiante para a glória e honra do nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, mas o texto diz para nós ainda que o pastor fortalecido pela graça, eu estou aproveitando, porque hoje não tem classe, então eu estou pregando, expondo o texto todo. O texto diz que o pastor fortalecido pela graça é cristocêntrico. Cristocêntrico. Versículo de número 8. Nós vamos ler, nós vamos chegar ao final daqui a pouco, irmãos. Versículo de número 8. Eu vou ler uma vez, você vai ler a segunda vez. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Vocês, irmãos. Ah, amado irmão, o texto nos chama a recordar. O verbo recordar aqui no grego é o verbo mnemonel, de onde vem a palavra mnemônico na nossa língua, aquele processo mnemônico de aprendizagem. O texto diz aqui, irmão, muito interessante, que nós devemos esforçar para usar a nossa mente para se lembrar de Jesus Cristo. E é muito engraçado porque ele fala aqui, irmão, da divindade de Cristo e da humanidade de Cristo. Olha o que ele diz aqui. De Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. Somente Deus pode ressuscitar. Não tem jeito. É algo sobrenatural. Esse Jesus, que é o Cristo, morreu na cruz, pagou nossos pecados e ressuscitou. Ele é Deus. Mas não se esqueça que ele é homem. Diz o texto, olha. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi. Ele fala, esse é o evangelho que eu prego, Timóteo.
segundo a boa notícia que eu preguei para vocês. Então, o que ele está dizendo? Timóteo, Cristo é o centro de tudo, Timóteo. Não se esqueça de Jesus. Se você quer ter uma vida cristã abençoada, se você quer ter um ministério abençoado, se você quer viver uma vida abençoada, lembre-te de Jesus Cristo ressuscitado, filho de Davi, segundo o meu evangelho. Irmãos, nós só viveremos uma vida abençoada quando nós vivemos uma vida na qual Jesus Cristo é o centro. É por isso, irmãos, que nós temos que crer sim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas é por isso que nós devemos olhar para Jesus como o Cordeiro morto na cruz, como Deus que venceu a morte. Mas devemos sim lembrar dele, irmãos, como vamos lembrar na cantata nessa noite, como o Messias prometido na antiguidade, aquele que é a estrela de Davi, aquele que é o leão de Judá, aquele que é o prometido das nações, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, Emanuel, Deus conosco, soberano Rei das nações. Lembre-se de Jesus. Lembre-se, meu irmão, da vida de Jesus. Lembre-se dos milagres de Jesus. Lembre-se dos ensinos, das parábolas. Esse ano inteiro nós pregamos para você nas parábolas de Jesus, para você entender a mensagem do reino de Deus. Mas lembre-se da vida de Jesus, lembre-se do seu sacrifício, de sua ressurreição, lembre-se que ele ascendeu aos céus, que ele se sentou à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, que ele tem toda a autoridade sobre os céus e a terra. Lembre-se que aparecerá no céu o seu sinal, e ele virá no dia final, e nós nos encontraremos com ele nos ares, e ele julgará o mundo, e nós passaremos a eternidade em sua presença. Lembre-se que lá no final de Apocalipse ele promete para você e para mim o seguinte: lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Ele disse: eis que faço novas todas as coisas. Lembre-se de Jesus. Ele é a maior de todas as notícias. É por isso que nesse púlpito, irmão, nós gostamos muito de exposição. Mas se não fala de Jesus, eu já vejo vocês falando isso. Foi bom, pastor, mas não falou de Jesus. Porque a mensagem cristã, irmão, é de Jesus. Se eu chegar aqui e expor bem um texto do Antigo Testamento, eu posso passar como um rabino judaico. Se não falar de Jesus, eu não preguei a palavra de Deus corretamente. Porque Cristo é o centro das Escrituras. As Escrituras falam dele. E toda vez que eu pregar as Escrituras, eu tenho que pregar a mensagem de Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Mas o texto diz para nós, irmãos, nessa manhã, em penúltimo lugar, aqui, de maneira maravilhosa, que o pastor fortalecido pela graça, além disso tudo que eu falei, ele é um observador. Olha aqui o versículo de número 9 e 10. Vou ler o 9, vocês o 10. Pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Timóteo, meu filho, preste atenção nos bons exemplos. Timóteo, olha para a minha vida, Paulo está dizendo. Timóteo, eu estou preso. Ele diz assim, eu estou algemado aqui em Roma agora, numa prisão lúgubre, gelada, fria, eu vou morrer. Mas ainda que eu esteja preso por causa de Cristo Jesus, preste atenção, estou preso por causa do ministério. A palavra de Deus não está presa. A palavra que eu preguei está solta e está dando fruto aí. Preste atenção nisso, Timóteo. Observe o que está acontecendo comigo. Mas ele diz mais, irmãos. Por essa razão eu suporto tudo. Aprenda que você tem que suportar. Por quê? Por causa dos eleitos. Eu gosto disso, irmão. Olha o amor de Paulo pela igreja. Eu vou sofrer pela igreja, ele diz aqui, por causa dos eleitos, para que eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Aprenda, Timóteo, olhando para mim. É isso que Paulo está dizendo, irmão. Se eu quero ser uma bênção na obra de Deus, eu tenho que observar a vida de quem anda com Deus. Em Hebreus, irmãos, o texto, quando fala que nós deveríamos obedecer os nossos guias, os nossos pastores, diz que nós deveremos observar o fim da sua vida e imitar a sua fé. Se você tem liderança que anda com Deus, imite a fé dessa liderança. É por isso, irmãos, que nós temos que honrar pessoas como as que estão próximas de nós. É muito bom trazer um preletorzão fera aqui, ele pregar a palavra de fora e abençoar a igreja. E eu falo para vocês que vocês sabem que o pastor de vocês é preletor no Brasil inteiro e até fora dele.
E você chega, e irmão, você chega no congresso. Semana passada eu preguei no Maranhão. E você não sabe a vida de ninguém. Isso é maravilhoso. Porque você vai e prega aquele texto que eu preguei aqui sobre família, por exemplo, do Natal. E toda família tem dificuldade, mas isso se aplica livre, leve e solto, porque você não sabe o problema de ninguém. E aí você prega e de repente o povo chora, o presbítero chora, o pastor chora, todo mundo chorando na frente, se quebrantando ao ouvir aquela mensagem. Né? Você vem como preletor, um sopro de avivamento. Mas de repente o pastor fica lá. Aí, se você não tem sabedoria, nossa, o preletor é maravilhoso. Mas sabe quem visita você? Pastor Camargo. Também vou. Os presbíteros da igreja. No dia que você está deprimido, precisando de aconselhamento, o preletorzão lá nem vem. E no dia que você vai fazer um evento, ele pode até vir pregar no seu casamento, mas você tem que pagar a passagem e dar uma oferta muito boa, viu? Quem cuida de você é quem está perto de você. Então, você tem que considerar o exemplo e valorizar a vida de quem anda com você, de quem dá testemunho para você. E aí, veio o preletor de fora, ele é maravilhoso. Só que você não pode valorizar o preletor de fora mais do que quem cuida de você. Porque quem cuida de você está vivendo o evangelho diante dos seus olhos. Está pregando para você, está tropeçando na sua frente, sendo levantado pela graça de Deus. Mas ama você. O outro não te ama, não está nem aí para você, não sabe nem seu nome. Quem está perto de você te conhece. Então você tem que observar a vida de quem anda com Deus diante de você. Um bom pastor é um observador. Ele observa quem está andando com Deus. Irmãos, é tão maravilhoso você observar testemunhos. Eu me lembro aquele dia que o Papi esteve aqui em dezembro. Pastor Bruno, ainda vai dar tempo de falar, fica tranquilo, viu? Papis veio aqui e contou para nós do exemplo daquele irmão lá no Senegal, Bonifácio, que era filho de um sacerdote islâmico, e de repente, irmãos, aquele moço, você quem estava aqui se lembra, começou a pregar, Jesus se converteu, e o pai dele mandou matá-lo, apedrejado, e jogaram ele fora da vila e acharam que ele tinha morrido. E aí os crentes acharam ele, deram banho nele, ele tem pregado o evangelho, alguém que deu a vida por amor de Cristo Jesus. A gente tem que aprender dessas coisas. Quando vem alguém que fala um negócio desse, eu falo, meu Deus do céu, a gente nem crente é. A gente está chorando que a nossa unha encravou. E tem gente sendo apedrejada por causa do nome de Jesus. Vamos aprender com quem anda com Deus. Mas para terminar, em último lugar, que já chegou a hora de terminar, a gente vê que esse pastor fortalecido pela graça, ele é esperançoso. Paulo vai dizer no versículo 11, fiel essa palavra, é verdade o que eu estou pregando para vocês, é isso que ele diz. Se você já morreu com Cristo, se você morreu para si mesmo, é aquilo que ele diz lá em Gálatas 2, 19 e 20, eu estou crucificado com Cristo, agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Já morreu para si, você vai viver com Jesus. Olha a esperança desse homem, glória a Deus. Se nós morremos para nós, Timóteo, você morreu para você, você vai viver para Deus, filho. Se você perseverar, manter-se firme, você vai reinar com Jesus. Que coisa boa. Se você negar Jesus, fique esperto, ele vai te negar. Mas se você for infiel e tropeçar, porque todos nós tropeçamos um dia ou outro, ele permanece fiel. Louvado seja Deus. Porque ele não pode, de maneira nenhuma, negar-se a si mesmo. Que bênção maravilhosa, irmão. É saber que a minha salvação não depende de mim. É saber que, ainda que eu tropece, o Senhor me levanta e me leva até o final. Então, o texto diz que nós temos que morrer para nós, que nós devemos perseverar, que nós jamais devemos negar o Senhor, e que nós devemos lutar por uma vida fiel, mas se nós tropeçarmos, Ele permanecerá fiel, porque nós não podemos perder na nossa vida aquilo que o Filho de Deus conquistou para nós na cruz do Calvário. Então, meu irmão, em nome de Jesus, a palavra diz, morra para si, continue lutando, e no dia final, na glória, você reinará com o Senhor Jesus. Que coisa boa, né? Vamos ver se você decorou os pontos do sermão aula dessa manhã, da exposição dessa manhã. O pastor fortalecido pela graça, ele é um capacitador. Segundo lugar, ele é um soldado. Terceiro lugar, ele é um atleta. Quarto lugar, ele é um lavrador. Quinto lugar, ele é um quê? Pensador. Sexto lugar, ele é um cristocêntrico. Sétimo lugar, ele é? E oitavo lugar ele é?
esperançoso. Irmãos, isso é um quadro do que um pastor deveria ser. Mas é um quadro de que um presbítero deveria ser. E é um quadro do que você deveria ser. Você deve ser um instrumento de Deus para capacitar outros. Você deve sofrer por causa de Cristo Jesus. Você deve, em nome de Cristo Jesus, para a glória de Cristo Jesus, lutar como atleta. Você tem que ser um lavrador que planta e tem a bênção de colher dos frutos. Você tem que ser alguém que pensa à luz da palavra de Deus. Você tem que observar tudo aquilo que Deus tem feito na vida de outras pessoas. Você deve ter a sua esperança colocada única e exclusivamente em Cristo Jesus. Que Deus nos dê a bênção de viver nesse mundo como pessoas que amam o Senhor, que olham para o Senhor e que cumprem a sua missão, para a glória e honra do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Vamos ficar em pé.